Queria agradecer inicialmente à professora Fátima Bruno pelo convite e principalmente por permitir que nós possamos travar uma discussão inicial, naturalmente, sobre esses temas de retenção e evasão tão importantes, não só para a UFRJ, mas como pela questão acadêmica, pela questão social e econômica do nosso país. Eu farei um brevíssimo histórico. Nós começamos a fazer esse levantamento, nós havíamos recém-assumidos, segundo semestre de 2019, mas infelizmente a pandemia nos assolou e nós tivemos que deixar de priorizar essa questão, que era uma bandeira muito importante da graduação, de toda a administração, da atual gestão, sobre os dados de evasão e retenção. Então agora, no início desse ano, final do ano passado, nós retomamos internamente primeiro essa discussão, e aí nós fomos visitar todos os centros, os 2 campi, conversamos com os técnicos administrativos, assim como os discentes, e começamos a compreender melhor o papel da orientação acadêmica em relação à evasão e retenção, compreender melhor, que eu digo, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós dividimos basicamente essa apresentação em dados quantitativos, que serão apresentados pelo professor Gil Salles, assessor da Pró-Reitoria de Graduação, e dados qualitativos, uma análise qualitativa embasada nas referências bibliográficas mais atuais e mais significativas, que será feita pelo professor Joaquim Silva, também assessor da PR1. Quero agradecer a presença da PR1 aqui, da professora Vânia, nossa superintendente, e do professor Bruno, nosso assessor também. Então, eu ficarei naturalmente assistindo mais uma vez. Essas 2 apresentações já foram feitas no Conselho de Ensino de Graduação. Aqui temos o nosso conselheiro Vitor presente também. E depois eu acho que nós poderemos discutir bastante esse ponto, mas com toda certeza a discussão não será finalizada no dia de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Fátima, pelo convite, pela oportunidade. Joaquim já está aparecendo. A gente não está te ouvindo, Joaquim. Saiu agora o som, estava sem som. Alô, vocês me ouvem? Agora sim, Joaquim, está tudo bem. Boa tarde. Então, eu vou começar de novo. Então, boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Joaquim, eu sou assessor da PR1 e eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para que a Pró-Reitoria fizesse essa apresentação aqui nesse espaço tão importante para a nossa universidade, que conta com membros dos 3 segmentos e que abre-se, então, para um momento de discussão de uma questão tão importante como o nosso ensino de graduação, especialmente na questão da evasão, retenção e orientação acadêmica. Então, eu vou iniciar com a apresentação, como a professora Gisele já comentou, trazendo alguns aspectos teóricos. Depois o professor Gil irá apresentar algumas reflexões a partir de dados quantitativos. Depois eu retorno com alguns dados qualitativos e algumas propostas de encaminhamento futuro para trabalhar essas questões na nossa universidade. Acredito que vocês estejam vendo aí a projeção. Vocês conseguem ver aí bem a projeção? Está tranquilo? Está sim, Joaquim, está tudo ok. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com uma introdução, onde nós vamos apresentar alguns dados, algumas reflexões iniciais sobre alguns processos fundamentais relacionados a essa questão. Então, é importante nós situarmos historicamente esse debate com o REUNE, que foi um programa que provocou uma expansão das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior, e que ele surge na esteira de um processo de expansão econômica ocorrido no início desse século,
e que que levou a uma grande demanda de profissionais qualificados, especialmente profissionais com formação em nível superior, o que demandou, então, uma resposta do governo federal, que então criou o REUNE, que levou a uma rápida expansão da nossa rede. Então, alguns dados concretos, né? Nós tivemos um aumento de 45 para 59 IFES no período de 2003 a 2010, e no período de 2007 a 2013, um aumento de praticamente 90% das vagas oferecidas no ensino superior. Dentro desse conjunto de ações relacionadas à expansão do ensino superior, também é muito importante que nós pensemos, né, nós falemos da Lei 12.711 de 2012, que é mais conhecida como Lei das Cotas. Por que ela é importante nesse cenário? Porque ela vem com o objetivo de ser um agente de promoção da equidade e da justiça social, facilitando o acesso à universidade pública de uma parcela da população que ficava excluída por uma série de questões socioeconômicas, e que então possibilitou que esses alunos, né, vindos de grupos socialmente ou economicamente mais fragilizados, conseguissem finalmente ingressar na universidade pública, o que trouxe também um grande desafio a essa universidade, que recebe esse público agora com praticamente 50% dele advindo, né, entrando pela lei de cotas. Então, o REUNE foi muito importante, porém, ele não alcançou completamente os seus objetivos, principalmente em relação aos objetivos iniciais sobre redução da evasão e da retenção. Havia uma estimativa, né, de uma redução de pelo menos 90% das taxas de evasão e retenção, porém, os dados que se tem desse período mostram que esse índice não foi alcançado, deixando então aí a necessidade para que as IFES continuem pensando em como alcançar esse objetivo de reduzir evasão e retenção e aumentar a diplomação dos alunos. Então, é importante que também nós pensemos o que significam esses termos evasão e retenção. Então, começando por evasão, sempre é importante lembrar que nós temos 3 tipos de evasão. A evasão de curso, quando o aluno sai do curso em que ele originalmente ingressou e se transfere para outro curso, dentro da mesma instituição. A evasão de instituição, então quando ele entra numa IFES e vai para outra instituição, pode ser outra IFES, ou uma estadual, ou até mesmo uma privada. E a evasão do ensino superior. Esse aluno entra e depois ele evade completamente desse sistema. Essa última, com certeza, é a mais grave em termos de impactos sociais. Alguns autores colocam, né, que a evasão de curso e a evasão de instituição, na verdade, elas podem até ser consideradas como processos de mobilidade acadêmica, porém elas são importantes para nós porque elas também influenciam no financiamento da instituição. Então é importante que nós também observemos esses fenômenos e tentamos entender e minimizá-los. Outro dado importante que a literatura nos mostra é que os maiores índices de evasão ocorrem nos cursos de licenciatura. Isso é muito importante porque isso vai impactar toda a estrutura da educação no Brasil. Porque no momento que você tem maior evasão nas licenciaturas, menor a formação de professores para a educação básica, o que vai precarizar essa educação básica, comprometendo todo esse ciclo formativo que envolve educação infantil, educação básica e ensino superior. Também é importante nós relembrarmos que com a Lei 12.711 de 2012, né, com a chamada Lei das Cotas, criaram-se várias expectativas dentro das IFES em relação ao desempenho desses alunos. Então, existia, e de certa forma existe ainda um pouco até hoje, uma ideia de que esses alunos não tenham o mesmo desempenho daqueles que não entram pelas cotas, que entram pela ampla concorrência. Porém, os dados que se tem de literatura mostram que, primeiro,
a evasão percentualmente é semelhante entre cotistas e não cotistas. Embora as razões de evasão sejam diferentes nos dois grupos, percentualmente elas são praticamente idênticas. E um segundo dado, que esse eu acho que sim é muito relevante também, é que quando nós olhamos para o desempenho de cotistas e não cotistas no ENAD, os dados que se tem de literatura são que o desempenho é semelhante. Então, ainda que esses alunos de origens sociais e de formação na educação básica sejam diferentes no momento do ingresso, a universidade tem conseguido dar conta da formação deles, e aqueles que chegam até o final e que vão prestar o ENAD apresentam um desempenho semelhante. Então, eu acho que isso mostra muito fortemente o valor do trabalho que a universidade pública tem feito ao longo aí dos anos, conseguindo, né, promover a equidade social. Já quando nós olhamos para o fenômeno da retenção, que é exatamente aquele fenômeno que faz com que o aluno não se forme dentro do prazo esperado, né? Então, se um curso é de 4 anos, ele não se forma em 4 anos, ele leva mais tempo. Os dados de literatura mostram que a retenção é um parâmetro muito mais sensível para a origem social, ou seja, o aluno das classes mais populares, os alunos cotistas, eles tendem a apresentar um maior índice de retenção do que os não cotistas. Existem várias causas relacionadas ao fenômeno da retenção. Uma delas é o impacto da inserção do estudante na cultura universitária. Então, ele vem de uma cultura escolar que muitas vezes não estimula a sua autonomia, e ele entra numa cultura universitária que é muito diferente, que espera, muitas vezes, que ele tenha um grau de autonomia que ele ainda não está preparado para ter. Outra questão importante é o desempenho nas disciplinas, principalmente no primeiro período, em que, se o aluno não tem um bom desempenho, isso causa, né, um desânimo, e muitas vezes acaba levando, então, até o abandono de uma disciplina, que acaba levando à retenção. As reprovações, principalmente as que ocorrerem no primeiro e no segundo período, né, acabam levando à retenção também. Outro ponto importante é a questão da necessidade de conciliar os estudos com o trabalho e a vida familiar, né? Então, quanto mais tempo ele tiver que dedicar ao trabalho e à vida familiar, menos tempo de dedicação para os estudos e, consequentemente, isso compromete o desempenho. E, por último, né, uma frágil integração acadêmica e social do aluno à vida da universidade. Então, nem sempre ele consegue rapidamente se integrar nos processos acadêmicos e na própria vida social que se desenvolve dentro da universidade. Então, a literatura mostra que, no caso da retenção, é possível observar uma forte influência daqueles conceitos que o Bourdieu nos apresenta, né, dos capitais, né, o capital econômico, cultural e social dos alunos, o que implica também dizer que, quando pensarmos em estratégias de intervenção, nós teremos que olhar de que forma essas estratégias atuam, de alguma forma, impactando nesses capitais. Bem, diante desse quadro, é importante também entendermos alguns modelos teóricos que já foram desenvolvidos para compreender esses fenômenos da retenção e evasão, e que também tentam compreender de que forma nós podemos incentivar a permanência do aluno na universidade. São poucos os modelos teóricos que discutem isso, mas o mais importante, no sentido de ser o mais utilizado no mundo inteiro, inclusive por algumas universidades brasileiras, é o modelo de Tinto, né, um pesquisador que se dedicou bastante a estudar essa questão, e que é certamente o modelo mais utilizado no mundo todo. O que o Tinto nos coloca no seu modelo? Né? Que a permanência nos cursos de graduação ela é fortemente dependente do suporte acadêmico, social e financeiro que a instituição fornece para o aluno, principalmente aquele aluno de condição socioeconômica mais frágil. Outro fator extremamente importante é a dedicação, né, que se dá
a acompanhar esse aluno no seu primeiro ano de vida acadêmica. Então, esse momento é um momento muito especial, esse momento de transição da vida escolar para a vida universitária. Então, é preciso fazer um acompanhamento mais próximo do aluno nesse período. Outra questão importante que o Tinto nos traz é que é fundamental para a permanência dele que ocorra uma valorização acadêmica desse aluno. O que significa valorizar academicamente o aluno? Então, o que o Tinto nos coloca é, primeiro, que a instituição deve deixar claro para o estudante quais são as expectativas institucionais e sociais sobre a formação dele. O Tinto até coloca isso de uma forma bem interessante, ele diz assim, quando a gente não espera nada de uma pessoa, né, se a gente diz para alguém que a gente não espera nada dela, né, isso desanima aquela pessoa. Então é importante que o aluno perceba, né, ele saiba que a instituição e a sociedade têm expectativas positivas em relação à formação dele e à futura atuação profissional dele. É importante também que o aluno tenha feedbacks constantes e precoces do seu desempenho acadêmico. Então, por exemplo, que ele não espere 2 meses para ter as primeiras respostas desse desempenho através de provas. Isso não significa que a gente tenha que antecipar as provas, isso significa que nós temos que pensar diferentes formas de avaliação, que sejam formas de avaliação formativa, que nos permitam acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, principalmente ao longo desse primeiro ano da vida universitária dele, de forma a evitar problemas que culminem numa reprovação. Outro fator extremamente importante é a promoção de uma interação social sadia e efetiva entre os alunos em si e entre alunos e docentes. E também a promoção de programas de suporte acadêmico e social que permitam essa adaptação do estudante à cultura universitária. E, por fim, aquilo que o Tinto coloca como sendo o principal fator para a permanência é a promoção da aprendizagem efetiva. Ele coloca que o aluno que tem a percepção de que ele está aprendendo, que aquele curso realmente está afetando nesse bom sentido da palavra afetar, né, afetando a sua formação, fazendo com que ele se torne cada vez mais preparado para o mundo profissional, esse aluno tende a permanecer na universidade. Tinto nos coloca ainda que é extremamente importante que nós tenhamos um olhar atento aos processos de aprendizagem, porque eles também influenciam fortemente nesse processo de permanência. Então, a aprendizagem, que tipo de aprendizagem favorece a permanência? A aprendizagem coletiva e colaborativa, que o próprio Tinto coloca, que os professores muitas vezes têm medo desse tipo de aprendizagem, mas é talvez a mais eficiente. Aí eu trago até, né, acho que a partir daqui a gente pode pensar, por exemplo, em abordagens como a que Vygotsky nos apresenta, mas a aprendizagem colaborativa e coletiva ela é importante para esse processo. Ele também coloca que é muito importante que nós desenvolvamos comunidades de aprendizagem, onde reunamos grupos de alunos para estudos comuns. Também a promoção de metodologias diferenciadas de aprendizagem, como a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem relacionada a práticas profissionais e também a oferta de estudos complementares, como, por exemplo, cursos que auxiliem o aluno a compreender como ele pode gerenciar melhor o seu tempo, escrita acadêmica, enfim, estudos complementares que favoreçam, né, essa permanência por uma maior entronização nessa vida acadêmica. Por último, o Tinto também nos coloca que é muito importante que essas experiências universitárias elas sejam valorizadas por todos na instituição. E que mais do que nós criarmos diversos programas de apoio que vão se somando uns aos outros, é preciso ocorrer uma mudança na cultura institucional e um pacto de todos da instituição em prol dessa permanência do aluno de graduação. O que implica também promover a formação dos docentes universitários para que eles possam participar ativamente e conscientemente desse processo. A gente precisa entender que isso todo mundo, né?
os docentes universitários, na sua maioria, não têm uma formação pedagógica prévia e que muitas vezes eles realmente não têm ideia, né? Não sabem como atuar. E que, então, programas de formação que auxiliem esse docente a cumprir essa atividade de participar da permanência do aluno é muito bem-vinda, é muito benéfica para todo o processo. Isso nos leva, então, logicamente, à questão da orientação acadêmica, que ela tem que ser entendida como algo mais do que um conjunto de procedimentos administrativos, mas que ela é uma interação efetiva entre dois seres humanos, o aluno e o professor. E essa interação, ela tem que ser centrada no aluno. É importante que toda a comunidade acadêmica entenda a importância dessa orientação e que ela seja centrada, seja pensada em prol da formação do aluno enquanto ser humano e profissional. E isso precisa ocorrer também num ambiente cultural e intelectualmente vibrante, que a universidade pública, felizmente, pode oferecer. E outra coisa que é extremamente importante que nós reflitamos é que os processos de orientação acadêmica eles precisam ser pensados, eles precisam ser construídos sempre tendo como meta a equidade. Então, ela tem que ser elaborada muito mais em cima do conceito de equidade do que em cima do conceito de igualdade. Então, aqueles alunos que mais necessitam de alguns programas ou de algumas ferramentas mais específicas relacionadas a esse processo de orientação acadêmica, a eles deve ser proporcionado um acesso facilitado, né? Ou seja, nós temos que olhar esse aluno dentro da sua realidade. Nós não vamos trabalhar, né? Nós não podemos trabalhar com um aluno ideal médio, mas sempre lembrando que nós temos alunos que são pessoas reais, que vivem em situações reais. Então, temos alunos negros, alunos transexuais, temos alunas que muitas vezes sofrem opressão de gênero, enfim, temos que considerar todas essas questões no processo de orientação acadêmica e pensar de que forma a orientação acadêmica pode se relacionar com essas situações específicas. Então, né, voltando a isso, né, a orientação acadêmica deve entender o estudante enquanto ser social. E é importante que esse ser social aí não seja entendido só o fato de nós vivermos em sociedade, mas que a nossa subjetividade é formada socialmente, é formada por esse diálogo entre as inúmeras vozes que convivem em sociedade e que a aprendizagem também é um processo social. E que para que isso tudo possa ocorrer de forma saudável, é importante que haja empatia de todos os envolvidos nesse processo e que essa orientação acadêmica, com isso, consiga promover a autonomia e a autorregulação desse estudante. Também é muito fundamental que nós entendamos que a orientação acadêmica é de responsabilidade comum, de professor, orientador, na verdade, né? Que pode ser também um servidor técnico-administrativo, a princípio. Então, do orientador com o seu orientado, né? Professor, servidor e estudante, ou seja, é algo de responsabilidade comum e não apenas de responsabilidade do orientador. E, de novo, é preciso que se trabalhe em cima do conceito de equidade. E esse orientador acadêmico, então, o que ele pode fazer a partir daquelas reflexões lá do Tinto para promover essa permanência? Primeiro, ele pode demonstrar, em nome da instituição, quais são essas expectativas sociais do sucesso acadêmico desse aluno. O quanto a sociedade precisa, né, desse sucesso, quais as consequências para a sociedade desse sucesso acadêmico desse aluno. Também é importante, né, que o orientador ajude a promover o engajamento do aluno com o curso e a imersão na cultura acadêmica, proporcionar uma orientação sadia entre eles e estimular também a integração do aluno com outros professores, com os demais colegas,
auxiliar o aluno a interpretar os indicadores do seu desempenho acadêmico, ter uma interpretação real, né, desses indicadores, orientá-lo na escolha de programas de suporte acadêmico e social, por exemplo, monitoria, apoio pedagógico, orientar também sobre os percursos formativos e as perspectivas profissionais futuras. Então, por exemplo, se um curso tem mais de uma habilitação, de que forma essas habilitações se relacionam com as atividades profissionais que ele vai encontrar no futuro? Se eu tenho um conjunto de possíveis eletivas, de que forma essas eletivas podem contribuir para que o aluno se forme o profissional que ele deseja ser? Então, tudo isso são questões que o orientador acadêmico pode colaborar. Então, finalizada essa reflexão teórica, é importante que a gente coloque aqui, né, que com base nisso tudo nós fizemos um percurso, como a professora Gisele já falou, de visita aos centros, de visita aos campi Macaé e Caxias. Tivemos também conversas com os conselheiros da bancada técnico-administrativa e discente do SEG, conversando sobre essa questão da orientação acadêmica. E nós coletamos vários dados que serão apresentados aqui também, e, além disso, também foi realizado um levantamento a partir de dados quantitativos, que foi feito, então, pelo professor Gil, que vai passar, então, agora, nesse momento, a apresentar esses dados quantitativos, e depois eu volto com os dados qualitativos obtidos a partir dessas reuniões. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Gil e tenho, desde o início desse ano, a convite da professora Gisele, trabalhado com os dados relativos à evasão e retenção nos nossos cursos da UFRJ. A primeira discussão que a gente teve quando eu comecei a ver os dados era exatamente que base de dados a gente ia usar para fazer os cálculos das taxas de evasão e retenção. Haviam, na verdade, duas possibilidades. Uma era usar os dados do nosso próprio sistema interno, que é o SIGA, Sistema Acadêmico da Graduação, e outra opção era usar os dados dos censos universitários do INEP-MEC, né, que são publicados anualmente a partir de dados fornecidos pelas universidades brasileiras. Nessa decisão foi importante a opinião da professora Maria Antonieta, que é a pesquisadora institucional da UFRJ, que alegou que das vantagens de usar os dados do censo. Primeiro, que os dados do censo são muito mais padronizados dos que os dados disponíveis no SIGA. Os dados disponíveis no SIGA são muito dinâmicos, e se a gente fizesse um cálculo de evasão numa determinada semana, provavelmente seria um número diferente se fizesse o cálculo no mês seguinte. Então, a primeira vantagem do censo é que são dados padronizados. A segunda vantagem é que são os dados públicos da UFRJ. Né? O INEP recebe os dados de cada universidade brasileira, consolida isso num grande banco de dados, que é o Censo Brasileiro da Educação Superior, e são os dados públicos da UFRJ disponíveis. Então, optamos por usar os dados públicos dos censos universitários. Já tínhamos uma planilha ainda muito extensa, mas com dados de 2014 a 2018. Foi a partir desses dados iniciais de 14 a 18 que nós, eu e o professor Joaquim, começamos a conversar com os centros, as COAs, coordenadores de curso, a partir de cálculos iniciais nesse banco de 14 a 18. A partir daí fomos incluindo os anos para trás, gradativamente, 2013, 2012, 2011, 2010, e o último ano que a gente conseguiu extrair os dados do censo foi de 2019. Então, aí conseguimos ter dados que nos permitissem calcular evasão e retenção numa década, de 2010 a 2019. E são esses dados dessa década, de 2010 a 2019, que eu vou mostrar para vocês.
Antes de começar a mostrar especificamente os números, é bom que eu mostre primeiro as fórmulas que nós usamos para calcular essas taxas. Então, professor Joaquim, por favor. Então, é importante a gente olhar as fórmulas, porque para entender exatamente o que elas medem, né? O que elas não medem, tá? Então, reparem só, essa é a fórmula do cálculo da taxa de evasão. É uma taxa anual, tá? E o que ela faz, vocês não estão vendo meu mouse, infelizmente, ela compara o número de matrículas totais, o número total de alunos matriculados no ano em questão, com o número de alunos matriculados no ano imediatamente anterior. Tá? Do ano atual, ele subtrai, ele exclui, o professor Joaquim está me ajudando com o mousezinho, ele exclui o número de ingressantes desse ano. E do ano anterior, ele exclui o número de concluintes desse ano anterior. Então, o que ela mede? Ela mede quantos alunos estavam matriculados num determinado ano e continuam matriculados no ano seguinte, não desistiram do curso. Exclui os ingressantes do ano atual, porque, obviamente, os ingressantes não estavam no ano anterior. E exclui os concluintes do ano anterior, porque os concluintes do ano anterior concluíram seus cursos e não passaram para o ano seguinte. Então, se essas duas quantidades forem iguais, essa divisão é 1, 1 menos 1 é 0, e, portanto, a taxa de evasão neste ano seria de 0%, não teria havido evasão nenhuma. Então, é uma fórmula bem simples, é uma fórmula, depois multiplica por 100, para ter um número percentual. Então, reparem que ele é um número percentual de um ano em relação ao ano anterior e em relação ao número total de alunos matriculados. O MEC e INEP não levam em consideração se são matrículas ativas ou matrículas inativas. É o número total de alunos matriculados. Tá? Então, apesar dele, vocês vão ver os números são até relativamente baixos, mas em números absolutos pode não ser muito baixo, porque é em relação ao total de alunos matriculados. Tá? Outra questão a respeito dessa fórmula é que ela é anual e, portanto, ela vai acumulando-se ao longo do tempo. Isso eu não tinha prestado atenção nesse detalhe e eu prestei atenção nisso quando um professor, em uma das nossas reuniões, especificamente de um curso do CCMN, e que eu apresentava que o curso que ele coordenava tinha uma taxa média de evasão que variava anualmente entre 12% a 18%, 20%, e ele me disse que, olha, eu acompanho os meus alunos e eu tenho um número de que quase metade dos meus alunos não termina o curso, desiste antes de terminar o curso. E aí é que eu me dei conta de que, na verdade, a taxa é cumulativa, ou seja, de um ano para o outro, 10% se evadiu. No ano seguinte, mais 15% evadiu. No terceiro ano, mais 12% evadiu. Ou seja, o número de alunos evadidos vai sendo cumulativo ao longo do tempo de duração do curso. Então, se um curso era de 4 anos, durante 4 anos houve alunos evadindo. Então, chegava próximo dos números que ele tinha, que era quase que de 50% de evasão total dos alunos. Então, essa taxa é cumulativa. A outra fórmula, por favor, Joaquim, que é a fórmula da retenção, podemos passar? Isso, a fórmula da retenção é uma fórmula um pouco mais complexa, mas ainda assim relativamente simples. Uma coisa que eu não falei é que essas fórmulas foram todas propostas pelo Fórum de Pró-Reitores de Planejamento em 2015 e são atualmente as fórmulas oficiais que o INEP usa para calcular evasão e retenção. Tá? Então a gente usou fórmulas oficiais, a gente não criou fórmula nenhuma específica. A fórmula da retenção, ela leva em consideração a duração do curso. Tá? Então, a retenção num ano específico, no ano X, leva em consideração os ingressantes no ano X menos a duração do curso. Então, se a gente está, por exemplo, trabalhando com o ano de 2018 e o curso tem 4 anos, os ingressantes são os de 2014. Então, ela compara os ingressantes de
4, 5 ou 6 anos atrás, dependendo da duração de curso, com os concluintes do ano em questão. Tá? Então, ela faz essa conta, ela diminui os ingressantes menos os concluintes, e ainda tem o cuidado de excluir também os evadidos, já que os alunos evadidos não estão retidos, eles simplesmente desistiram do curso. Tá? Então, essa conta, ingressantes no ano base, versus os concluintes no ano em questão, menos os evadidos do ano base, dividido pelos ingressantes menos os evadidos, é o cálculo da retenção. Então, vocês reparem que ele é um número relativo, um número percentual, em relação ao número de ingressantes num determinado ano. Se a gente disser que a retenção é, por exemplo, de 30%, significa que 30% dos alunos que entraram, por exemplo, em 2010 para um curso de 4 anos, não concluíram esse curso em 2014, mas continuam matriculados nesse curso. Essa fórmula, ela é muito melhor do que uma outra fórmula que talvez vocês conheçam, que é uma fórmula proposta pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que eles batizaram com um nome muito ruim, de taxa de sucesso da graduação. A taxa de sucesso da graduação do TCU apenas divide concluintes pelos os ingressantes do mesmo ano. Não leva em consideração a duração do curso. Ou seja, pune claramente como o IFES com menor sucesso na graduação, aquelas IFES que estão, obviamente, expandindo o número de alunos, né? Tem mais sucesso, tem taxas melhores, aqueles que estão reduzindo o número de alunos, possivelmente compara concluintes e ingressantes do mesmo ano, independente de se a IFES, há 2 anos atrás, aumentou seu número de ingressantes, aumentou suas vagas. Tá? Então, essa taxa do TCU, ela é muito pior do que essa taxa, além de ter um nome bastante ruim também. Por outro lado, essa taxa tem um problema. Reparem que ela só leva em consideração os concluintes de um ano e os ingressantes do ano 4, 5 ou 6 anos anteriores. Ela não leva em conta se esses concluintes eram efetivamente dessa turma. Na verdade, ela considera que todos os concluintes de um ano efetivamente ingressaram 4, 5 ou 6 anos antes, dependendo da duração do curso. O que não é verdade, nunca é verdade. Por que não é verdade? Porque já existe uma retenção anterior. Tá? Então, essa taxa, desta forma, ela deve ser melhor entendida como uma taxa de retenção mínima e não como uma taxa real de retenção. Eu fiz algumas simulações e percebi que para cada 10% de alunos concluintes que não fazem parte da turma de ingressantes para a qual ela foi calculada, fazem parte de turmas anteriores, porque já estavam retidos, essa taxa de retenção calculada por essa forma deve aumentar em 8%. Ou seja, se a gente julgar, por exemplo, que existe 30% de retenção residual, tá? E calculamos uma taxa de retenção, por exemplo, de 20%, para cada 10% aumenta 8%, para 30% aumenta 24%. Então, a taxa calculada por essa forma de 20% seria, na realidade, 44%. Vocês veem como ela aumenta de acordo com qual percentual de concluintes que não pertence à turma de ingressantes, mas sim pertence a turmas anteriores. Então, essa fórmula tem esse problema. Ela deve ser encarada como uma taxa mínima de retenção e não como uma taxa real de retenção. Feitas essas considerações, eu vou agora mostrar então para vocês os números consolidados de retenção e evasão no período de 2010 a 2019. Esses números, a gente tem esses números por curso. Pode mostrar, Joaquim, pode mostrar o campo de Macaé. A gente tem esses números por curso, por cada centro/campi. Tá? E devem ser olhados por curso, porque mesmo dentro de um mesmo centro, os cursos podem
ser e são efetivamente muito diferentes, muito heterogêneos. Mas eu não tinha como mostrar para vocês números de 170 cursos, que é o número aproximado de cursos da UFRJ. Então, o que eu fiz foi, eu consolidei esses números por centro e por campi, no caso do campus Macaé e do campus Caxias. Então, vou apresentar para vocês médias anuais de evasão e de retenção. Tá? Essas médias estão ponderadas para o número de alunos de cada curso. Portanto, cursos que têm mais alunos puxam para si, essa média puxa mais para si. Tá? Então, isso são gráficos de tendências ao longo do tempo. Vocês veem que, por exemplo, a retenção, a evasão em Macaé, o primeiro ano é 2011, que, na verdade, é calculado em relação ao número de alunos inscritos em 2010. Então, observa-se que em Macaé houve um aumento da evasão de 2010 para 2011 e, a partir de 2011, uma discreta tendência à redução da evasão. Mas, ainda assim, oscilando em Macaé, no campus de Macaé, entre 10% e 12% de evasão, né? O último dado é um pouquinho abaixo de 10% de 2019. Tá? Com relação à retenção, vocês veem que o primeiro ano de Macaé é 2015. Significa que os cursos de Macaé têm 5 anos de duração, né? Já que o primeiro dado de retenção é 5 anos depois de 2010. Então, em Macaé, a retenção a partir de 2015, tem um discreto aumento em 2017, chega até 40%, depois volta a se reduzir nos próximos anos, se mantendo em torno de 30% a retenção dos cursos do campus de Macaé. Vamos ver agora os números do campus de Caxias. Em Caxias, temos 3 cursos apenas no campus de Caxias, né? Então, observamos que, com respeito à evasão, o campus de Caxias tem um aumento inicial, tá? Para coisa em torno de 13%, depois uma tendência de redução da evasão de 2012 para frente, com uma estabilização em torno de 10% de evasão nos cursos de Caxias. Já a retenção em Caxias tem um comportamento um pouquinho mais errático, aumenta inicialmente de 14 para 15, tem uma queda de 2015 para 2017 e depois um aumento da retenção. Esse comportamento de queda até 17 e aumento de 17 diante acontece em outros centros também. Então, a retenção nos 3 cursos, em média, do campus de Caxias, oscila entre 60%, 40%, 35%, mas tende a se estabilizar num valor em torno de 55%. Vamos ver o próximo centro, que deve ser o CCJE. O CCJE tem uma curva mais suave de evasão. Vocês percebem que a evasão tende a se reduzir até 2016, de um máximo de 12% de evasão no primeiro ano de 2011, a um mínimo próximo de 5% em 2016, e a partir de 2016 tem um leve aumento para 8%. Essa é a curva de evasão. A curva de retenção do CCJE é uma curva crescente. Começa em baixa, em torno de 15%, e aí vai progressivamente ao longo da década aumentando até chegar em 40%. Tá? Vocês vão ver que, na verdade, a média da UFRJ está sempre oscilando em torno de 35%, 40%. Vamos para o próximo centro, que é o CCMN. Né? O CCMN tem uma tendência ao longo do tempo de uma redução da evasão, começa com uma evasão um pouco mais alta, em torno de 19%, essa evasão cai até 2017 para coisa em torno de 12%, né? 13%, tá? 13%, depois tem um leve aumento de 13% para 15% nos últimos 2 anos. Já a retenção no CCMN, não. A retenção no CCMN parece crescente. Cresce, esse ponto de 2013 aqui
é um único curso do CCMN que tem duração de 3 anos, que é o BCMT, né? Então, esse ponto aqui é do cálculo de apenas um curso. Mas, a partir de 2014, a retenção está em torno de 30%, aumenta progressivamente, aumenta menos nos últimos anos, mas variando sempre em valores entre 60% e 65%, quase 70% de retenção no CCMN. Podemos ir para o próximo centro, que é o CFCH. O CFCH tem um pico aqui de evasão que me chamou muito a atenção, eu fui ver o que era, na verdade é um erro de cálculo não, é a planilha você vê que é em 2014, portanto calculado em relação a 2013, só que para 3 ou 4 cursos do CFCH não houve dados do censo de 2013, e portanto a evasão da SUJUT foi calculada para 2 anos, foi calculado de 2014 em relação a 2012, então foi uma evasão duplicada. Então, por isso é que teve esse pico aqui ele é falso. Mas, de qualquer forma, a evasão no CFCH, ela começa em torno de 15%, cai a menos de 10%, tem esse falso pico, mas ela fica em torno de 10% e tende, nos últimos anos, a cair e estabilizar numa retenção, numa evasão relativamente baixa, em torno de 7%, 7%, 8%. Já a retenção, não. A retenção tem uma tendência crescente ao longo do período, começa baixa, em torno de 10%, e ascende para coisas próximas de 40%, 30%, entre 30% e 40% nos últimos anos. Podemos ver o próximo centro, que é o CLA. O CLA tem uma tendência bastante importante de queda da sua evasão, começa com uma evasão próxima de 14%, isso cai chegando até 4% em 2017, e depois tem um aumento nos últimos 2 anos, chegando a 9% de evasão. Já a retenção do CLA tem um aumento inicial, né? Chega a 35%, depois há uma queda e estabilização com uma taxa de retenção em torno de 30% nos últimos anos nos cursos do CLA. Podemos ver o próximo centro, que é o CCS. O CCS tem uma taxa de evasão que também tende a decrescer nos primeiros anos, cai de 12 para perto de 6 nos 2 primeiros anos, tem uma estabilização entre 6 e 8, mas tem um aumento nos últimos anos. Esse aumento nos últimos anos, de 2017 a 2019, é uma coisa bastante observada em vários centros, tanto na evasão quanto na retenção. Depois a gente vai ter que saber exatamente que cursos foram esses que aumentaram as suas evasões nesse finzinho da década. Tá? Até a taxa do CCS, na verdade, é perto da taxa geral da UFRJ, se estabiliza entre 8% e 10% de evasão. Já a retenção é uma retenção crescente. Começa numa retenção relativamente baixa, de 15%, aumenta para perto de 30%, mas depois aumenta mais, chegando próximo de 40%, estabiliza entre 35% e 40% de retenção. Por fim, o CT, que tem uma taxa de evasão também relativamente baixa, começa em torno de 12%, cai para menos de 6%, para 5% em 2013, estabiliza entre 6 e 8%, de 14% a 17%, mas tem aquela subida de 17% a 19%, terminando com uma taxa perto de 9% de evasão. Já a retenção tem uma queda inicial, o CT começa em 2015, porque todos os cursos são de 5 anos, tem uma discreta diminuição de 35% para um pouquinho menos de 30% nos 2 primeiros anos, depois uma subida e estabilização com uma taxa de retenção em torno de 40%. E, por fim, eu mostro esses dados consolidados num único gráfico, que são esses gráficos que estão aí, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, né? O primeiro gráfico são as curvas de todos os centros ao mesmo tempo, né?
a taxa de evasão do CCMN, essa que está em amarelinho, ela é um pouco superior aos demais centros, tem aquele pico, falso pico do CFCH que eu falei, que é esse aqui, tá? Mas a maioria está em taxas próximas de entre 8% e 10% ao final da década. Já as médias de retenção por centro também tem o CCMN um pouco acima dos demais, Caxias também com uma média de retenção um pouquinho maior, e os outros centros bem juntinhos aqui, com taxas de retenção em torno de 35% a 40%. E, por fim, eu mostro as taxas da UFRJ como um todo. Isso, vai um zoom, por favor, Joaquim. Então, reparem que daqui, da terceira linha, da terceira linha, que é o CT, até a última, que é o campus de Macaé, são os dados médios consolidados para a década de 2010 a 2019. Tá? Essas médias aqui estão ponderadas para os números de alunos de cada curso, em cada centro, e a média da UFRJ, que está em cima, está escrito UFRJ 2010 a 2019, também é uma média ponderada dos centros em relação ao número de alunos de cada centro. Então, vocês observam que nessa década 10, 19, a média de evasão na UFRJ foi de 9,1%, tá? Variando um pouquinho menos no CCJE, que foi de 7,4%, um pouquinho mais no CCMN, de 16%, mas a maioria dos cursos com taxas entre 8% e 10%. A maioria dos centros com taxas entre 8% e 10%. Tá? A pedido da professora Gisele, eu fiz uma estimativa da taxa de evasão, e depois vou mostrar a retenção, para 2020, que foi esse período completamente atípico que nós tivemos. O problema é que não há censo universitário do ano de 2020 ainda. Sequer as informações, os dados foram coletados pelo INEP, sequer as universidades enviaram para o INEP os seus dados. Tá? Então, não há dados de 2020, não há censo universitário de 2020. Então, o que eu fiz foi usar dados fornecidos pelo SIGA. Tá? Então, cuidado, porque, na verdade, eu comparei duas bases de dados distintas. Comparei dados de 2020 do SIGA com dados de 2019, no caso da evasão, do censo universitário. Tá? Se esses dados forem razoavelmente equivalentes, aparentemente, em 2020, nós tivemos uma pequena redução nas taxas de evasão da UFRJ. A nossa taxa média de 9,1%, parece que caiu para coisa em torno de 6,9% no ano de 2020. Tá? Esses dados têm que ser vistos com cautela, porque, como eu falei, são bases de dados diferentes que foram usadas para essa comparação. Esse número da década de 9,1% é um número bastante razoável. Né? Existe um número histórico de taxa de evasão nas universidades federais brasileiras, nas federais, que é de 13% a 15% de média histórica de evasão. Eu não conseguia exatamente a fonte desse número, mas esse número é citado várias vezes. Inclusive, alguns pesquisadores dessa área de evasão citam esse número em conferências. Eu assisti uma das conferências e o professor citou esse número como um dado histórico de que a taxa de evasão média nas universidades federais brasileiras gira em torno de 13% a 15%. Se isso for verdade, a nossa taxa da década de 9,1% é um pouco abaixo da média da média histórica das universidades federais brasileiras. Por outro lado, isso não é pouco aluno, não. Né? 9%, isso é em relação ao número total de alunos. Uma coisa que eu não falei, mas que eu preciso falar, é que os cursos à distância não foram incluídos nessa primeira avaliação, nem na evasão, nem na retenção. Então, estou falando apenas dos cursos presenciais. Os cursos à distância, atualmente, em torno de 10% dos nossos alunos estão nos cursos à distância no consórcio CEDERJ. Tá? Mesmo assim, 9%, nós temos atualmente em torno de 55 mil alunos nos cursos presenciais. Outros 5 mil
nos cursos à distância. Então, 9% de 55 mil é quase 5 mil alunos que anualmente cancelam a matrícula na UFRJ. Tá? Então, apesar do número parecer aparentemente bom e abaixo da média histórica, ainda assim há um caminho longo para a gente diminuir esse número de evasão. Já a retenção, passa para o lado, por favor, professor Joaquim. Isso, essa é a consolidação da retenção média na UFRJ na década 2010-2019. Essa taxa média na UFRJ nessa década foi de 32%. É a segunda linha, UFRJ 2010-2019, a segunda barra. Tá? Variou em torno de 30% a 40%, a maioria dos centros, um pouquinho maior no CCMN, em Caxias, um pouquinho menor no CFCH e no CLA, mas em média as taxas dos centros estão em torno de 30% a 35%. Lembrando o que eu ressaltei quando eu falei da fórmula, isso é a taxa mínima de retenção. Se a gente julgar que pelo menos 20% a 30% dos concluintes não foram daquela turma para a qual eles foram classificados, ou seja, você vai somar nesses 32, pelo menos mais de 16 ou 24 pontos, dependendo de ser 20% a 30%. Ou seja, essa taxa vai para mais de 50%. Ou seja, eu acredito que, na verdade, nosso panorama é que mais de metade dos nossos alunos que não desistem, que permanecem matriculados, não conseguem se formar no prazo ideal de integralização dos cursos que estão fazendo. Tá? Calculei também o dado para 2020. Tá? Aqui o dado foi ainda mais aproximado, porque como eu não tinha os números de 2020 curso a curso, o que eu fiz foi uma estimativa principalmente para os cursos de 5 e de 4 anos de duração, que são os mais frequentes da UFRJ. Pouquíssimos são os cursos de 3 e de 6 anos. Então, fazendo uma estimativa só para os cursos de 4 e 5 anos, a taxa de retenção na UFRJ nesse ano, né, atípico de 2020, parece ter aumentado para 42%. Então, se esses números forem depois confirmados por números oficiais do censo de 2020, aparentemente, em 2020, o que nós tivemos foi uma redução da evasão às custas de um aumento na retenção, tá? Nesse ano atípico de 2020. Com esses números apresentados aos senhores, então, eu encerro a minha apresentação e volto a palavra para o professor Joaquim, para fazer agora as considerações sobre as reuniões que nós tivemos com os centros, com os campi, e as possíveis medidas estratégicas para a gente diminuir esses números de evasão e de retenção. Obrigado a todos pela atenção. Bem, então, dando continuidade, como falei, nós, além desses dados quantitativos, nós também fizemos um conjunto de reuniões com os diversos centros, envolvendo coordenadores de cursos, presidentes de COAs, várias pessoas interessadas em discutir essa questão, conselheiros do SEG, técnicos administrativos lotados em secretarias acadêmicas, buscando entender como se dá hoje o processo de orientação acadêmica e algumas sugestões também de como esse processo possa ser aprimorado. É importante lembrar que, no caso da UFRJ, nós temos duas resoluções do SEG que são importantes, que a gente relembre. Uma é a resolução SEG 02 de 2016, que institui, que define papéis para a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico, COAA, e o Corpo de Professores Orientadores. E essas duas instâncias trabalham muito com a resolução SEG 10 de 2004, que é aquela que trata das condições de cancelamento de matrícula por insuficiência de desempenho acadêmico. Também é importante ressaltar
que a resolução Consune 20 de 2018, que é a de criação do complexo de formação de professores, também cria uma instância exclusiva dos cursos de licenciatura chamados grupos de orientação pedagógica, que nesses cursos de licenciatura tem uma função também de acompanhamento no seu primeiro ano, na verdade, os 3 primeiros semestres da permanência do aluno no curso, né? Então, é importante que, ao longo desse processo, nós também envolvamos, né, os GOPs, esses grupos de orientação pedagógica, nessa discussão sobre a orientação acadêmica. Bem, então, o que nos foi trazido nessas reuniões? Vai fazendo uma síntese aí bem enxuta dos relatos. Então, a primeira coisa que nós conseguimos perceber que as COAs da nossa universidade trabalham de formas muito diferentes. Então, nós temos COAs que funcionam sob demanda, no sentido de que se reúnem apenas quando há um processo administrativo específico que seja da alçada da COA avaliar e emitir um parecer, e temos COAs que têm uma atuação constante, algumas até com plantões diários, e que pensam de uma forma mais ampla nesse processo de orientação acadêmica, organizam atividades de acolhimento dos ingressantes, etc. Em relação ao corpo de professores orientadores, a maior parte dos relatos narra uma resistência por parte dos docentes em participar do CPO. Inclusive, temos várias unidades que ainda não conseguiram estruturar os seus CPOs em função dessa resistência. Alguns narram que essa resistência é maior dos professores mais antigos, outros narram que é dos professores mais jovens, mas, enfim, existe esse relato geral de uma certa resistência de participação nesse processo. Outra questão que foi muito importante ser trazida é a importância da participação dos servidores que estão em cargos de técnico de assuntos educacionais e pedagogos. Eles têm essa formação seja em licenciaturas, ou seja em pedagogia, e que poderiam contribuir fortemente nesse processo de orientação. Existem algumas experiências que são bem-sucedidas, mas também existe um relato generalizado de que esses servidores muitas vezes não participam desses processos porque estão em outras atuações dentro das unidades. E que, então, seria extremamente importante que eles pudessem dedicar ao menos uma parte da sua carga de trabalho, né, nesse processo de orientação acadêmica. Algumas unidades também relatam que realizaram, né, que elaboraram manuais de orientação tanto para alunos quanto para docentes, que isso ajudou bastante no processo de orientação. Algumas relatam que, inclusive, esses manuais foram desenvolvidos junto com os alunos, junto com os centros acadêmicos, o que é extremamente importante, né, com essa troca, né, e os alunos podendo colocar o que eles querem ver nesses manuais. E, por fim, né, também o relato de que muitas COAs precisam lidar com questões relacionadas a orientações sobre saúde mental e os editais de Bolsa Auxílio, que muitas vezes os alunos não conseguem entender aquele linguajar, né, típico dos editais, e que às vezes não conseguem nem entender exatamente como é que eles fazem para participar. Então, também orientá-los em relação a isso é importante. A partir desse conjunto todo, então, dos dados quantitativos, desses relatos das COAs, e também das reflexões teóricas, né, que os nossos referenciais teóricos metodológicos nos trazem, nós elaboramos, então, um conjunto de sugestões, muitas trazidas pelos próprios coordenadores de curso ou presidentes de COA, e que nós vamos agora aqui apresentar, divididos por agentes, ou seja, quem seriam os principais responsáveis pela implementação dessas ações. Sim, gente, só desculpe, as COAs também falaram, né, da questão, né, da evasão e da retenção, mas isso aqui a gente não precisa se dedicar agora. Vamos passar aqui finalmente, que eu já estou avançando no tempo, né? Então, as COAs, o que nós consideramos que são propostas para nós iniciarmos uma discussão. A gente não está trazendo aqui uma fórmula pronta, dizendo, a partir de agora tem que fazer isso.
mas o que nós entendemos que são propostas que nós devemos agora ir aos centros, conversar novamente com as COAs, com os coordenadores de curso e pensar, né, em como implementar essas propostas. Então, primeiro, as COAs elas precisam elaborar um projeto de orientação acadêmica e que esse projeto seja equitativo, ou seja, tenha um olhar especial para os alunos que mais precisam desse processo de orientação acadêmica. Então, é importante que exista esse projeto, que a COA, que a unidade, enfim, pense, né, na dinâmica dessa orientação. Também é importante que a COA estabeleça uma rotina de coordenação do corpo de professores orientadores. A COA se imbua, né, desse seu papel de coordenar o CPO, que inclusive está previsto em resolução, e traçar, então, algumas rotinas, algumas diretrizes para o trabalho dessa instância. Também é importante que as COAs organizem atividades de acolhimento aos ingressantes na primeira semana de vida acadêmica, apresentando a COA, apresentando a orientação acadêmica, apresentando a universidade, apresentando as relações do curso com a profissão que será abraçada por esse estudante. Então, esse acolhimento é muito importante. Além disso, as COAs devem, na medida das possibilidades da unidade, né, incorporar os servidores técnicos em assuntos educacionais e pedagógicos ao seu trabalho. E também, como é muito comum que o aluno busque primeiro a secretaria acadêmica para obter informações ou para até mesmo comentar sobre algum problema que ele está passando, é muito importante que as COAs também pensem em processos de formação dos servidores das secretarias acadêmicas de graduação para atuar nesse primeiro fronte da orientação acadêmica, inclusive estabelecendo rotinas de que situações o aluno deve, então, ser encaminhado para a COA ou orientado a procurar o seu orientador acadêmico para aprofundar aquela discussão. E também é fundamental que os centros acadêmicos, a representação estudantil, participe ativamente de todos os processos que venham a ser incorporados à orientação acadêmica. Em relação ao corpo de professores orientadores, é importante que haja um planejamento de dinâmica de orientação, ou seja, é importante que essa orientação ela não seja feita de forma espontânea, mas sim a partir de um conjunto de rotinas e de práticas pré-estabelecidas, isso não quer dizer engessar, né? Mas que os CPOs possam definir algumas questões básicas sobre a dinâmica dessa orientação, inclusive os limites desse processo de orientação mais individual e a partir de que momento então o aluno deve ser encaminhado para um acompanhamento mais próximo pela própria COA. E também estabelecer uma rotina de interação com a COA, inclusive de fornecimento de dados, etc. Em relação às unidades e centros, nós entendemos que é fundamental que haja a elaboração de um programa de orientação acadêmica especial para o primeiro ano, como já foi trazido, é um momento muito crucial de adaptação à vida acadêmica, e ele é fundamental para a permanência do aluno na instituição, dando um destaque para a profissão e para a estrutura do curso. O aluno entender qual a relação entre esse curso que ele está realizando e a profissão que ele pensa em seguir, né, ao final desse curso. Em seguida, né, também é importante que as unidades e centros, né, elas discutam reorganização curricular para trazer disciplinas profissionais mais para o início do curso, naqueles cursos que têm uma divisão muito rígida entre ciclo básico e ciclo profissional. Também existem alguns dados de literatura e também algumas conversas com os próprios coordenadores de curso, narrando que esse tipo de movimento de trazer disciplinas profissionais mais para o início ajudam a estabelecer essa relação entre o curso e a profissão e estimula a permanência dos alunos. Também nós entendemos que é importante a criação de grupos de trabalho específicos para discutir as disciplinas com alto índice de evasão, o alto índice de retenção, né, de reprovação, desculpa.
porque elas são disciplinas que vão acabar provocando, primeiro, retenção e, em função do número de reprovações, pode até mesmo levar o aluno a evadir do curso. E, a partir dessa análise, propor modificações. Às vezes, o que a gente tem é um problema de adequação de ementa à carga horária, às vezes é necessário também apresentar para o aluno qual é o tempo que ele vai precisar de estudos extra-classe para aquela disciplina, para que ele possa organizar melhor o seu período acadêmico, saber que ele não vai poder se inscrever em tantas matérias, porque aquela matéria específica exige um maior tempo de dedicação extra-classe, enfim, tudo isso são pontos que podem auxiliar nesse processo. Também consideramos que é interessante que se pense na oferta de turmas com metodologias didáticas diferentes para alunos que tenham mais de 2 reprovações, pelo menos, numa mesma disciplina. Mudando a metodologia, talvez menos expositiva, mais baseada em projeto, por exemplo, ela possa proporcionar uma aprendizagem mais eficiente, no caso desses alunos que já têm mais de uma reprovação. E também, uma outra questão trazida, que é importante valorizar a orientação acadêmica nos processos de progressão e promoção dos professores, como uma forma também de estimulá-los a participar das CPOs, dos CPOs, dos corpos de professores orientadores. E, por fim, em relação à pró-reitoria de graduação, nós entendemos que, de nossa parte, primeiro, é importante proporcionar uma formação aos orientadores acadêmicos, uma formação que apresente a eles esses aspectos teóricos sobre a orientação e também alguns aspectos práticos, como a própria mineração de dados no SIGA, para que eles possam realizar essa orientação acadêmica baseados em uma formação efetiva e sólida. A elaboração de manuais de orientação acadêmica mais gerais, para alunos e orientadores. Isso não impede que as unidades façam os seus específicos, mas a gente pode criar um mais geral da universidade. Promover treinamento sobre ferramentas do SIGA ligada à orientação acadêmica, tanto para orientadores como para coordenadores de curso, porque alguns deles nos relataram que não conheciam essas ferramentas. Elaborar manuais de orientação para as bolsas acadêmicas também, porque alguns alunos narram que também não conseguem entender exatamente, acabam não participando de editais como de monitoria e apoio pedagógico. Reorganizar o programa de monitoria e apoio pedagógico para que eles tenham uma forte ênfase no primeiro ano de curso, disciplinas do primeiro ano de curso, que utilizem metodologias de aprendizagem colaborativa e que, daquele trabalho com o monitor, esse monitor também consiga fazer alguns diagnósticos mais precoces sobre o desempenho acadêmico e numa interação constante com o professor da disciplina e com o orientador acadêmico, identificar aqueles alunos que precisam de uma atenção especial para a promoção da aprendizagem, evitando a reprovação naquela disciplina. Também é importante a criação de um banco de dados sobre razões de trancamento e cancelamento de matrícula, que os alunos já fornecem naquele formulário que eles precisam preencher, tanto para trancamento quanto para cancelamento, mas essas informações acabam ficando nas unidades e nem sempre isso é sistematizado, então a ideia é que nós possamos fazer uma sistematização dessas informações. E, por fim, também para atender aquele requisito que o Tinto coloca, da promoção de um ambiente cultural e socialmente rico, a gente pensa também em estimular os contemplados com bolsas no edital, dos projetos contemplados com bolsa no edital PIBIAC, a oferecerem atividades culturais para alunos de graduação, atividades que sejam pensadas principalmente no sentido da promoção da equidade e da diversidade, principalmente pensando aí na diversidade do nosso alunado de graduação. Então, com isso, eu finalizo a apresentação. Peço desculpas, eu sei que nós acabamos avançando no tempo previsto, mas realmente é muita informação e nós ficamos, então, à disposição e agradecemos novamente a atenção de todos.
Joaquim, foi muito boa a apresentação de vocês dois. Eu acho que ninguém se cansou, porque quem gosta de educação tem muito interesse nesses temas, né? Então, foi muito interessante. Tem várias perguntas. A Beatriz vai postar aqui no chat, e aí vocês decidem se o Gil ou se o Joaquim respondem, quem responde. Então, eu não sei se vocês estão lendo, se querem que eu leia. Algumas pessoas, sabe, preferem elas próprias abrirem o microfone e falar, outras preferem postar no chat. Aqui a Beatriz colocou alguns comentários do Bernardo. O Bernardo é um professor do Instituto de Matemática, né? Então, ele fez alguns comentários ao longo da apresentação de vocês. E eu não sei se o Bernardo quer abrir o microfone, Bernardo, que eu acho que é melhor que você sintetize aí seus comentários. O que você acha? Não sei se ele está podendo, se ele tá, porque às vezes as pessoas estão sem som e não conseguem falar. Eu vou lendo, então, porque o Bernardo ainda não falou. Então, ele fala que parece que é uma questão de juros compostos, a evasão, e que, supondo que ela é uniformemente distribuída nos períodos, o que talvez seja interessante de estudar também, 9% ao ano dá 35% em 4 anos ou 41% em 5 anos, né? E que pode olhar a própria retenção para estimar a retenção daquele ano. Vocês querem comentar? Eu acho que o professor Bernardo, se é da matemática, entende muito mais desses números do que eu. Mas eu acho que ele tem razão, quer dizer, é aquilo que eu disse para vocês. Eu não tinha percebido esse efeito cumulativo da evasão, né? Porque ela é calculada a cada ano em relação ao ano anterior, ou seja, uma evasão de 9%, média na UFRJ, significa que a cada ano 9% do total de alunos matriculados na UFRJ cancelou sua matrícula de um ano para o outro. Então, acho que ele tem razão. Acho que 9% ao ano, ao longo de 4 anos, dá 35%, ou 41%. A única coisa que eu não entendi, mas eu acho que não, é se a evasão ela é homogênea ao longo do período. Eu acredito que certamente não. Ela deve ser muito mais intensa nos primeiros períodos. Então, desses 9% de alunos, que são aproximadamente 4.500 alunos, né, a maioria desses alunos estão nos primeiros períodos, principalmente no primeiro ano ou nos primeiros 2 anos. A evasão é muito mais importante em alunos de início de curso. Tá? Por isso é que a gente acha que tem que ter uma atenção muito especial nesses alunos nos primeiros períodos, em especial no primeiro ano, sabe? Porque a evasão certamente é maior nos primeiros períodos. Aquele aluno que consegue ultrapassar o terceiro período tem uma boa chance de permanecer na UFRJ e não desistir. Aí o problema deixa de ser a evasão e passa a ser ver se ele consegue se formar no prazo correto. Tá? Portanto, a retenção. Acho que era isso que... Ele acrescentou alguns itens aqui, ele disse que era uma pergunta, sugestão, para saber se vocês já tinham algum resultado sobre isso e se vocês se ainda não fizeram tal análise, né? Não, ainda não. A gente tem análise desses números de evasão e de retenção, mas eu tenho... A gente não vai conseguir números fiéis, assim, bem discretos, com base de dados de Big Data, de grandes dados. Eu acho que a solução é o acompanhamento acadêmico desses alunos. Cada turma de ingressantes, a gente tem que acompanhar individualmente cada um desses alunos ingressantes. E aí sim a gente vai saber quantos desses alunos abandonaram.
Em que período eles abandonaram? Que motivos levaram eles a abandonar? Foi uma evasão positiva, né? É aluno querendo buscar melhores cursos, suas vocações, melhores universidades, se saiu da FRJ para uma outra, para mais próxima de casa, ou é uma má evasão? Aquele aluno que realmente desistiu do ensino superior, acha que o ensino superior não é para ele, né? Os alunos que entraram acompanhando, por que não terminou no período previsto? Foi reprovação, foi trancamento de matrícula, problemas pessoais, foi bons motivos, existem alguns bons motivos de retenção. O professor Joaquim falou, os alunos ficam retidos porque foram fazer estágios fora, estágios no exterior, por exemplo. Então, eu acredito que só o acompanhamento prospectivo a partir da data de ingresso, aluno a aluno, vai fazer a gente ter dados finos a respeito disso, sabe? Acho que com dados macro, como a gente trabalhou, né, com dados de 55 mil alunos, a gente vai ter números que são esses que eu apresentei para você, sabe? Mas acho que o acompanhamento acadêmico vai dar muito mais informação para a gente. Gisele, você quer responder ou posso passar para outras perguntas? Pode passar para outras perguntas. No fim, só gostaria de ratificar daqui para frente como a ProRe vai se comportar em relação a esse tema retenção e evasão. Só porque eu tenho recebido aqui no Zap muitas solicitações, mas deixa fechar o bloco de perguntas que eu falo. A Tatiane, de Macaé, ela pergunta se existe alguma estratégia de resgate desses alunos, a semelhança com a estratégia adotada pelo IFES, Instituto Federal, né, que realizou uma campanha de resgate a alunos que não estavam ativos e faltavam poucos créditos ou TCC para a conclusão dos cursos. E ainda ela completa que existe alguma formação ou formação continuada para orientadores. Vejo muitos relatos de coordenadores sobre a falta de adesão real dos orientadores ou orientados. Bem, em relação a isso, eu sei que algumas unidades isoladamente fazem esse movimento, né, de procurar esses alunos. Eu acho que, a partir, né, desse movimento que nós estamos fazendo agora, isso pode se tornar um processo mais institucionalizado, mais geral. Mas é como eu comentei, né, a ideia é que agora nós possamos ir centro a centro, né, campus a campus, para discutir formas de implementar. Então, essa certamente é uma estratégia que nós podemos anotar, já vou anotar aqui, né, para que nós incorporemos na discussão e isso eventualmente ser estabelecido como uma rotina institucional. Em relação à formação, essa é uma das nossas propostas, né? Nós colocamos lá como uma proposta, acho que talvez seja a primeira proposta que, enquanto pró-reitoria de graduação, nós precisamos desenvolver, que é exatamente promover essa formação dos orientadores acadêmicos em relação a essa atividade. A Gisele Duarte Garcia, ela pergunta mas após esse diagnóstico precoce de necessidades especiais de aprendizado, como proceder? Ofertas de disciplinas básicas, niveladoras? Então, também, assim, eu acho que a oferta de disciplinas básicas, niveladoras, é um processo de longo prazo. Então, ao longo prazo, nós começamos a perceber que, olha, tem um grande número de alunos que precisam de uma disciplina mais básica, isso implica, então, numa reformulação da própria matriz curricular do curso, introdução de uma disciplina anterior, né? Aqui a gente pensa num diagnóstico que seja mais imediato. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma turma de uma disciplina que tem a monitoria dessa disciplina, o monitor trabalha com aquele conjunto de alunos apresentando ali um conjunto de exercícios. Mais do que se preocupar em apresentar um exercício, mostrar para o aluno como que se resolve aquele exercício, né, ou qual é a resposta certa, trabalhar de uma forma que se possa observar se o aluno consegue ou não resolver aquele problema, se ele consegue estabelecer estratégias cognitivas e metacognitivas para resolver aquelas questões. E nessa observação, nos casos em que isso não está sendo alcançado,
o aluno, o monitor poder reportar isso para o orientador acadêmico ou para o professor responsável pela disciplina, dizer, olha, eu tenho esse aluno aqui que está comigo na monitoria, eu tenho esses alunos que estão aqui na monitoria que não estão conseguindo, né, resolver esse tipo de questão, eles não estão conseguindo encontrar as estratégias de solução desse problema, ou seja, eles não estão conseguindo, a aprendizagem ainda não foi efetiva em relação a isso. Então, aí o professor, né, ele tem que pensar, olha, então quais são as estratégias? O que acontece com esse grupo? Talvez tem que ter esse olhar, né? Então, essa é uma ação mais imediata, né, mais assim, de curto prazo. Lógico que o acúmulo de informações sobre isso pode, a médio e longo prazo, levar, né, a uma compreensão da necessidade de uma adaptação, de um ajuste na matriz curricular também. Joaquim, o professor Hélios pergunta se existe um levantamento segmentando evasão ou retenção por níveis socioeconômicos. Essa é com Gil. E você ouviu? Nos números do censo, a gente não tem nível socioeconômico, a gente tem apenas se o aluno é cotista ou não cotista e qual é a cota. A gente pode fazer análise por cotistas e não cotistas. A gente não fez ainda não, a gente só trabalhou com os números brutos, tá? Mas os dados que a gente tem na literatura, o professor Joaquim já mencionou. Cotistas e não cotistas, não tem diferença nas taxas de evasão, tá? Mas tem uma pequena diferença nas taxas de retenção. Os cotistas ficam demoram um pouco mais a concluir os cursos do que os não cotistas, tá? Isso é dados de literatura. Mas nos nossos números a gente não fez ainda essa análise, não. A Anaíse, ela pergunta se Gil e Joaquim, no CCS estamos concluindo, na realidade não é uma pergunta, é um convite, né? Concluindo a organização de um simpósio, fora ainda não definimos o título, mas que está centrado nas discussões sobre evasão. Repasso o convite para participarem. Essa discussão qualitativa e quantitativa é fundamental. Eu acho que não é só ela, já recebi pelo meu zap também algumas pessoas tendo interesse em ouvir vocês falarem. Eu acho que a Gisele, ao final, pode comentar. E também, se vocês autorizarem a gravação para o YouTube dessa palestra, a gente disponibiliza, né, para todos que desejarem, que eu acho que é uma maneira de disseminar informações tão relevantes, né? A Cássia comenta que eu acredito que devemos colocar os professores mais experientes e entusiasmados para dar aulas para os calouros. Muitos estudantes entram felizes, mas se decepcionam logo nos primeiros 2 períodos. No CCMN, a falta de base no ensino médio também colabora com a evasão, porque algumas disciplinas são difíceis para eles. Posso dar como exemplo as disciplinas de cálculo e física. Querem comentar as duas? Então, eu acho que em relação a essa questão da definição dos professores, né, que vão atuar, é claro, né, assim, a gente às vezes tem um professor que tem uma forma de trabalhar que talvez seja mais próxima do aluno calouro, mas também, assim, não existe uma regra geral, né? Eu acho que, lógico, cada departamento pode pensar um pouco nisso, mas, ao mesmo tempo, é importante que todos os professores participem desse pacto, né? Em relação a esse movimento de pensar de que formas nós podemos colaborar com a permanência do aluno. Eu acho que é uma coisa que nós discutimos muito também em relação ao próprio complexo, né, a questão da formação do professor da universidade, dos formadores, né? E o próprio Tinto traz isso na década de 70, né, quando ele elabora esse modelo, ele já traz essa questão também, porque é uma questão que é um problema no mundo inteiro, né? Então, acho que faz parte desse processo, né, de ser docente. Acho que é preciso uma conscientização, esse é o meu ponto de vista, né, uma conscientização também nossa, enquanto professores universitários, né, da necessidade da nossa formação continuada enquanto docente,
né, e uma valorização da nossa atuação como docente, que vai para além, né, do momento da aula. Né? O nosso ser docente na universidade não é só o momento da aula, envolve várias outras coisas, entre as quais a orientação acadêmica, que, né, como acho que dá para entender, né, pela própria apresentação, que a orientação acadêmica é alguma coisa que é direito de todos os alunos. Agora, alguns têm a necessidade de uma orientação, de um olhar especial, né, para que esse seja um processo equitativo. São alunos que já passam, né, por uma série de processos sociais que reduzem as possibilidades de conseguir várias coisas dentro da própria sociedade, né? E que então nós, docentes, temos que ter consciência, né, do quanto nós podemos colaborar, né, na superação dessas questões. Joaquim, Gil, eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu queria fazer só uma colocação, se me permitem. A PR1 incluiu nas suas estratégias no PDI várias metas, né? E metas principalmente voltadas para a retenção e evasão. Eu creio que, com o PDU, que nós vamos lançar em breve, as localidades vão poder traçar as suas metas locais, né? Pensando nessas estratégias que vocês apresentaram aqui, vários aspectos delas, né? Eu achei isso muito interessante. Não tendo mais perguntas, eu vou passar para a Gisele fazer a abordagem dela, e depois eu passo aqui para a nossa reitora e o vice-reitor comentarem. Eu não sei qual deles que vai falar, tá? Eu serei bem breve. Eu quero agradecer os inúmeros comentários que me mandaram agora por Zap, dizendo sobre a importância do trabalho, a excelente apresentação, mas eu não poderia deixar de agradecer a equipe da Pró-Reitoria de Graduação. Eu queria aqui frisar que todos estão envolvidos nesse tema, retenção e evasão, porque lá atrás, como falei no início, quando assumimos em 2019, esse era o objetivo maior da Pró-Reitoria de Graduação. Primeiro fazer um estudo, uma análise, e depois adotar medidas que viessem a reduzir os índices de evasão e retenção, evidentemente aumentando os níveis de conclusão. Mas nós tivemos que construir uma graduação remota em 3 meses, e aí, sem dúvida alguma, nós deixamos isso um pouquinho adormecido, e desde o final do ano passado nós estamos retomando. Eu sempre digo que a atividade e pluralidade da graduação da UFRJ, pelo menos para mim, é apaixonante, mas também, sem dúvida, ela denota um trabalho muito maior. Todas as questões aqui abordadas, com certeza, elas foram anotadas, assim como nas 2 sessões do Conselho de Ensino de Graduação que apresentamos, né? Fizemos a apresentação, só que optamos por dividi-la, mas foram anotadas muitas sugestões, né? Estão sendo recebidas por nós, e eu queria dizer que nós iremos a todos os centros, ao campus Macaé, ao campus Duque de Caxias, conversar com os coordenadores de graduação. Nós temos os dados de cada curso, que seria inviável apresentar os dados dos 172 cursos. Não esquecemos dos 4 cursos à distância, que nós temos, né, naturalmente, na universidade, mas nós estamos, neste momento, priorizando a modalidade presencial. Então, sem dúvida alguma, a gente irá aos centros, nós vamos conversar, vamos amealhar novas sugestões, e eu tenho certeza que até o final dessa gestão nós vamos construir estratégias que consigam minorar as taxas de evasão e retenção. Eu agradeço realmente muito a equipe, agradeço muito o reconhecimento do nosso trabalho aqui pelo WhatsApp, e mais uma vez a Fátima Bruno por nos permitir essa oportunidade de levantar essa discussão tão relevante para a UFRJ, e eu falo ainda mais para o Brasil, para o cenário nacional, porque aqui a gente está falando de uma questão acadêmica, mas essa questão também é tão acadêmica quanto social e econômica. Obrigada. Oi, Gisele, o GT de vocês, não preciso permitir nada não. Quando vocês quiserem falar, vocês serão sempre bem-vindos. E foi muito bom, Joaquim e Gil, vocês trouxeram de uma forma tão contundente, né? E foi tão bonito a gente ver esse trabalho que está sendo feito, né? Eu vou aqui, eu sempre anuncio ao final, só um instantinho que depois que a gente anunciar o término,
a professora Eliane disse que queria dar uma palavrinha, Gisele. Eu vou passar para a professora Eliane dar a palavra dela. E aqui já está, já que eu já tomei a palavra, né, já está anunciada a próxima palestra. Não necessariamente será a próxima, porque eu estou tentando fechar mais duas. Essa é a agenda. Nós teremos nosso secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, que vem falar sobre os desafios atuais da pandemia no município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem ouvido muito as pessoas da própria UFRJ, né, com poucas exceções que trouxemos pessoas externas ao UFRJ, e agora a gente está buscando também pessoas que possam nos ajudar a pensar nosso planejamento de retorno, né, e pensar a própria universidade, né? Então, o Daniel Sorães virá no dia 17 de setembro, mas antes disso a gente deve fechar mais algum evento aqui e a gente divulga pelo e-mail para todos. Tá? Então, professora Eliane, e depois Oi, a gente vai passar para o reitor Excelente. Oi, Fátima. Alô, professores Gisele, Joaquim, Fernando, a reitora Denise, que hoje está presente, né? O Carlos Frederico. Olha, eu estou muito feliz de ver a PR1 apresentando esse trabalho aqui, porque eu e a Cristina abrimos essa discussão aqui. Se vocês lembram, em junho do ano passado, quando eu entrei nesse grupo, eu fiz a proposta de trazer grupos externos da universidade, aposentados e ex-estudantes, justamente para dar apoio aos estudantes na evasão. E foi muito aplaudido isso aqui, todos apoiaram bastante. E durante um ano trabalhamos sobre isso e chegamos à conclusão: o problema está no ensino de graduação. Fizemos a apresentação dos resultados aqui em maio, né, Fátima? E, aliás, eu também ofereci para apresentar para a professora Gisele. Ela até falou que ia nos convidar, mas não deve ter tido ocasião. Mas estamos continuamente disponíveis para trazer o trabalho e somar com a reitoria da UFRJ. Então, a gente fica muito feliz de estar tendo muito desdobramento desde o momento que trouxemos aqui. Imagina, o grupo multidisciplinar da pós-pandemia se tornou, então, uma discussão sobre evasão e retenção. Isso é muito importante. E quando a Annelise falou agora que o CCS está preparando um simpósio, um congresso, muito bacana, Annelise, você ter lembrado disso. Foi depois da nossa apresentação no CCS, na decania, com os diretores, coordenadores, que eles ficaram tão entusiasmados que o professor Luiz Eurico, imediatamente ele falou: Eliane, vamos fazer um congresso aqui. Imediatamente, umas 2 semanas depois, apresentamos o trabalho para os coordenadores do CCS. Então, mantivemos um contato e o CCS vai fazer esse trabalho. Esse trabalho, eu e Cristina já apresentamos em vários centros, diferentes coordenadores nos procuraram também, e ver agora que a PR1 se juntou a isto, quer dizer, o problema da evasão do ensino de graduação está agora sendo bem discutido, né? Está aparecendo mais, e isso nos deixa realmente muito felizes. Olha, Gisele, a hora que você quiser, eu reitero o que ofereci a você tão logo apresentamos o trabalho aqui. Estamos disponíveis para discutir, enriquecer o trabalho, trocar, que realmente é um ponto muito importante. Parabéns por vocês estarem trabalhando com isso e trazendo aqui. Foi muito bom ouvir isso. Muito obrigada, professora Eliane. Conforme também nós convidamos a doutora Cristina, agora não sei se foi numa plenária dos diretores, não sei, e só vocês duas, né, naturalmente, todos os que tiverem disponibilidade e interesse em fazer parte do grupo da Pró-Reitoria de Graduação nessa questão de retenção e evasão, sem dúvida alguma, serão todos muito bem-vindos, porque nós sozinhos não teremos pernas. Tentar conciliar a agenda, a nossa agenda, com a agenda dos coordenadores dos centros, já está sendo uma tarefa muito difícil. Nós já estamos tentando fazer CT, FCH, nós já temos mais ou menos
uma questão pré-agendada, mas todos que queiram participar serão sempre muito bem-vindos, até porque esses dados não são dados da Pró-Reitoria de Graduação, são dados oficiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, está realmente super aceito, nós vamos nos encontrar, vamos discutir sobre essas questões, até porque a Pró-Reitoria de Graduação também precisa conhecer essas questões apresentadas por você e pela Cristina. Então, sem dúvida, só lembrando, nós teremos a somar. Muito obrigada pelo convite. Professora Gisele, que você foi a primeira pró-reitoria que nós procuramos. Assim que eu fiz essa apresentação, eu busquei a pró-reitoria e falei, posso apresentar? E você falou, sim, aí nós colocamos aqui. Então, só deixando assim muito claro que a disponibilidade nossa sempre foi de oferecer o que nós fizemos. E realmente estamos muito felizes de ter proporcionado esse desdobramento que hoje vocês estão trazendo e que é muito interessante isso. E só para finalizar, foi ótimo você ter colocado essa questão, porque todos nós aqui, à exceção do professor Gil, nós não mencionamos uma servidora, uma professora muito querida nossa, atual pesquisadora institucional, que é a professora Maria Antonieta, que também tem contribuído e muito e fez todo o processo inicial lá atrás, no segundo semestre de 2019, quando nós assumimos sobre essa questão. E a professora Maria Antonieta conversou com você, Eliane, algumas vezes sobre a questão. Então, eu acho que podemos agrupar todos na tentativa de tentar melhorar essas taxas de retenção e evasão. Como a reitora colocou no chat, os dados de evasão até que estavam relativamente bons, mas os dados de retenção, a reitora até colocou que eram dados preocupantes. Então, sim, nós precisamos nos debruçar e nos preocupar com esses dados, sempre na tentativa de minorar esses dados da maior federal do país em relação à graduação. Então, vou fechar aqui o microfone. Nós vamos passar a palavra aqui para a nossa reitora, né? Muito obrigada, Fátima. Me desculpem, não abri a imagem. Sabe, eu estou aqui em repouso por ordem médica, inclusive da nossa pró-reitora Gisele Pires, que não me deixa abusar. Mas foi ótima a apresentação, parabéns, Gil e Joaquim. Eu não podia, né? Hoje eu não tinha nem desculpa, né? Casa de licença, não assistir, porque tanto o Gil quanto o Joaquim são duas pessoas que eu considero muito, assim, sob o ponto de vista do envolvimento com a graduação e tudo isso que a gente sempre discute, né? Eu tenho estado com o Joaquim inúmeras vezes por causa do complexo de formação de professores, sempre um prazer enorme, mas não com o Gil. Então, Gil, que bom te escutar. Eu te escutei do conhecimento, viu? Eu assisti os dados que você apresentou lá, e então eu já tinha um gama, né, desses números que vocês mostraram, que são números para que nós da universidade possamos falar, né, com base em tabelas que têm fórmulas, ou em gráficos que têm fórmulas, que se originam de um trabalho do Forplad, né? Portanto, por dentro da Andifes, muito satisfeita porque tanto eu quanto o Fred, a própria Gisele, nós somos questionados, né? Qual o grau de evasão e de retenção? Nós sabemos que é alto, não é específico, não é uma característica da UFRJ, infelizmente, é uma característica da sociedade brasileira, né? A gente sabe que os números de ensino médio são enormes, né? Nós temos enorme taxa de evasão no ensino médio, não é uma característica do ensino superior. A gente tem que se preocupar com essa questão. E agradeço também a Cristina Rich e a Eliane que trouxeram esse assunto,
que está no nosso programa, viu, Eliane? No programa de gestão da chapa, o FRJ vai ser diferente, que é enfrentar a questão da evasão e da retenção. Não é, Fred? Nós, quando construímos esse programa, e Gisele aceitou ser pró-reitora, ela sabia que mas a gente queria ter feito isso em 2020, né? Todo esse trabalho ele foi atrasado por conta da pandemia, e agora, né, ainda bem que o Gil fez aí a tomada dos últimos 10 anos daquele normal, porque agora nós vamos ter os 10 anos do outro normal, que certamente não será como os 10 anos anteriores. E vai ser bom, porque a gente vai ver se é bom ou ruim, porque eu, sinceramente, tenho dúvidas. Né? Se nós não temos altas taxas de evasão e retenção, considero multifatorial, mas o socioeconômico do nosso país é o mais grave. Né? Então, essas pessoas que podem assistir uma aula híbrida à noite ou no final de semana e ir presencial, não tirar dúvida, ou no momento de avaliação, né, para fazer as provas presenciais. Então, o que deverá ser presencial definitivamente e o que pode não ser presencial para beneficiar os nossos estudantes que precisam trabalhar, né, sei que eles precisam fazer um curso noturno, que definitivamente é bom, mas não é o ideal. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro, ela vai para a faculdade, quando ela pode de casa assistindo hoje em dia, né? A gente sabe se é bom ou ruim, a gente vai saber. Se vai melhorar ou piorar a evasão e retenção, a gente vai saber. Se vai melhorar ou piorar a qualidade dos egressos, tudo isso a gente vai saber. Mas a gente precisa dos estudos sendo feitos, né? Então, o ambiente remoto, ele é um ambiente que traz novidades e a gente precisa olhar para ele sem preconceito. Eu sou super favorável a voltar para a sala de aula, gente. Eu morro de saudade dos meus alunos. Mas eu não sei, sabe, se esses 9%, Gil, ao ano, 10% ao ano, não podem cair se a gente implantar um sistema híbrido, que não seja obrigatório, que seja facultativo. Não estou convencida que é mais excludente. Eu acho que esse pode ser um formato mais inclusivo. Inclusive, numa cidade como Rio de Janeiro, que passagens intermunicipais, tempos de transporte dos estudantes, mesmo os que não estudam, às vezes ficam 3 horas no ônibus para chegar na sala de aula às 8, enfim, tantas as dificuldades que os nossos estudantes enfrentam, e para além de não gostar daquele curso, para além de não ter feito um bom ensino médio, mas eu, sinceramente, acho que para ingressar na UFRJ, o estudante ele precisa ter tirado uma nota tão boa no Enem, gente, comparativamente a outras universidades. A gente oferece um número pequeno de vagas, né, no ensino público de qualidade, infelizmente. Então, simplesmente nessa análise, o estudante não consegue acompanhar, ele não consegue acompanhar porque não fez um bom ensino médio, como ele foi bem na prova, a prova do Enem é tão ruim assim, ela não discrimina em nada, gente. Entende? A gente precisa agora, o diagnóstico está feito, agora nós temos números, pelo menos gerais que a gente conhece, precisa, obviamente, descer para o individual. Acho que os centros, né, as decanias têm um papel importantíssimo aí, né, junto às coordenações de curso, as COAAs, é o início, é o start, eu espero que seja esse start, né, que cria um sinergismo em torno desse tema fundamental, porque quanto mais estudante formado na UFRJ, mais mobilidade social a gente promove, que é o que a gente quer para o país. Menos desigualdade social. Então, fazer mais do mesmo, né, nenhum de nós quer. Então, vamos enfrentar, né, tentar entender, diagnosticar, para tentar tratar. E a gente vai ter os próximos 10 anos de um possível ensino híbrido, talvez retirando esse ano, 2020, 2021, né, porque são anos que a gente não pôde ter nada presencial. Né? E como nossos cursos são muito práticos e teórico-práticos, isso vai impactar muito negativamente. Mas a gente já está, eu sei que vocês lá na PR1, no SEG, estão enfrentando essa questão com muita seriedade. Agradeço
todo mundo que está aqui no pós-pandemia, Fátima coordenando esse trabalho que é enorme, né, de determinar o retorno gradual, seguro e articular com os componentes do SEG, a PR1, as coordenações de curso, os diferentes espaços geográficos, né? É isso. Então, o Gil falou que o Bernardo é da matemática. Bernardo ajudou na fórmula para ver o número máximo de estudantes por sala de aula prática. Vejam como é importante, né, a multidisciplinaridade e a gente envolvido com essa questão que é da maior importância. Não só manter o ensino de qualidade, mas também, né, dentro de muita segurança, com retorno seguro e gradual. E, por último, é incrível como que a gente se conhece pouco, sabe pouco. E eu acho que esse ambiente também, né, o remoto, que a gente tenha mais eventos que sejam multidisciplinares, intercentros, num espírito como o do Complexo de Formação de Professores, que pega as licenciaturas de todos os centros. Né? Então, agora, o Gil mostrou a evasão por centros, vamos descer aos cursos, mas a gente tem esse olhar geral. Mas os outros centros precisam conhecer também o que acontece. Eu não ouço mais a Denise, não. Opa, parou agora, fechou o microfone. Então, será que os motivos, né, para essas diferenças entre os diferentes centros são semelhantes? Será que o diagnóstico é o mesmo? Eu já digo para vocês que eu acho que não. Eu acho que são diagnósticos completamente diferentes. Então é isso. E é como a gente não se conhece, pode ser que a solução para aquela evasão que está acontecendo no CCJE, ela já esteja sendo resolvida através de uma ação do CLAR. Entende? Eu acho que essa interlocução entre os centros é importante. Bom, vou fechar aqui. Eu estou sem falar muito há uma semana, por isso que eu estou falando demais. Obrigada, Fred, por me conceder a palavra, mas hoje é você o reitor. Obrigada, Gisele, Gil, Joaquim e Fátima. Obrigada. Bom, gente, depois da fala da nossa magnífica, eu estou apenas aqui declarando que a gente está fechando aqui a reunião, estamos chegando próximo às 5h30. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Joaquim, muito obrigado a todos que participaram aí, Gil, a todos que participaram desse esforço aí, nessa tarefa que foi calcular esses números que são difíceis mesmo de serem calculados, envolve a reunião de dados bastante complexa, né? E, além do mais, cálculos que devem ter o cuidado adequado para sabermos exatamente o que estamos medindo, né? Eu sou economista e, como economista, a mensuração é algo que nós prezamos muito, né? E nós sabemos que a mensuração nunca é perfeita, mas o melhor número sempre é o desejado. Então, eu acho que nós chegamos muito perto do que nós podemos atingir assim na fronteira. Então, eu acho que é muito bom trabalho, agradeço muitíssimo a vocês todos e declaro encerrada aqui a nossa sessão. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, gente. Bom fim de semana.